profissionalismo do seu podcast vai ser um reflexo do profissionalismo da sua empresa. Esses dias pra trás, eis que eu estava com a TV ligada no quarto e estava limpando ali o quarto enquanto ouvia a televisão, né? E de repente, eis que aparece na minha tela ninguém mais, ninguém menos que Fernanda Montenegro. Obviamente, eu parei tudo que eu estava fazendo, falei, opa, vamos ver, vamos ouvir aqui o que a Fernanda tem a dizer, né? Porque quando essa mulher fala, não sei você, mas eu costumo parar pra ouvir. E eis que a Fernanda estava lá em uma cena, em um teatro, aparentemente, uma luz muito bonita, e estava falando ali sobre a vida, fazendo algumas reflexões profundas. Eu fiquei assistindo até o final, e eu confesso a você que eu pensei que fosse alguma propaganda de uma peça, de uma novela, ou de algum trabalho que a Fernanda estava fazendo e divulgando ali. Mas, na verdade, quando chegou ao final ali do comercial, eu vi que se tratava de uma propaganda do Banco Itaú, em homenagem ao aniversário de 100 anos do banco. E aí, naquele momento, eu já achei essa sacada genial, né? O banco que coloca a Fernanda Montenegro para fazer uma propaganda tá muito bem. Dinheiro a gente sabe que eles têm, mas nem todo mundo consegue inovar na hora de fazer uma publicidade que de fato prenda as pessoas, que de fato chame a atenção. Mas não parou por aí. Pouquíssimo tempo depois, ainda dentro dessa campanha de comemoração aos 100 anos do banco, eis que Madonna anuncia que vai fazer um show de graça no Brasil, no Rio de Janeiro, adivinhem, bancado pelo Itaú. Sabe qual a sensação que eu tive? E aí, tô sendo trouxa, obviamente, mas a sensação, e eu sei que eu não fui a única a ter essa sensação, é de que o banco tá dando alguma coisa pra gente, de que aquela empresa está de fato dando alguma coisa legal pra gente, né? Em troca de muitas coisas, nós sabemos, em troca de muito dinheiro, tem um lucro gigante aí por trás. E sabe essa sensação de que você está ganhando alguma coisa da empresa? É justamente isso que a pessoa tem que sentir quando escutar o podcast da sua empresa. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Como fazer um podcast bom, como fazer um podcast interessante, como fazer um podcast que de fato vai funcionar para aquilo que você quer para sua empresa, que vai alavancar a sua marca, que vai envolver as pessoas, que as pessoas vão parar para ouvir. Assim como eu parei o que eu estava fazendo, ali limpando o quarto, para ver o que a Fernanda Montenegro tinha para me dizer. Vem comigo! Olá, se você não me conhece, meu nome é Bárbara Falcão, sou jornalista, mestre em comunicação, trabalho com rádio e com podcast há mais de 10 anos. E aqui no canal da Reverbera eu falo com pessoas que querem ou tirar um podcast do papel ou alavancar um projeto que já existe, ou apenas pessoas interessadas pelo tema de comunicação, podcast, inteligência artificial e por aí vai. Se você quer apoiar esse canal e apoiar o meu trabalho, fique à vontade, você pode adquirir o Manual do Podcast, que é o nosso e-book, um passo a passo para ter um podcast de sucesso. O link para comprar esse e-book está aqui na descrição desse vídeo. Bom, eu sei que muita gente que me acompanha aqui no canal da Reverbera são pessoas que têm empresas e que querem fazer um podcast das empresas, ou até mesmo pessoas que foram contratadas para fazer um podcast para uma empresa e que não sabem por onde começar. Então, primeiro ponto, o podcast tem que ser interessante. Ninguém mais quer ver propaganda, e aqui eu vou usar muito o Itaú como case, porque eu achei essa campanha genial. Ninguém mais quer ver propaganda mostrando as instalações do banco. Olha como o nosso banco é bonito, até porque ultimamente, né, vamos combinar que as coisas estão muito mais online e a agência de banco já não pode ser usada como exemplo. Mas ninguém quer ver propaganda, seja lá de qual for a empresa, em que a sua empresa fica aparecendo. Isso é chato, né? Aqui no YouTube a gente sabe que quando aparece um anúncio aqui no início do vídeo, você só não vai pular se for um anúncio muito interessante. E isso, gente, tem um nome técnico para isso, que é o Branded Content. E eu vou até ler para você aqui a definição do que exatamente significa isso, porque eu achei excelente essa definição e é um bom ponto de partida para essa nossa conversa. Ainda vou dar exemplos de podcasts práticos, de empresas que fizeram sucesso. Vou dizer o que você tem que fazer tecnicamente falando no podcast da sua empresa, mas antes vamos entender aqui a essência desse Branded Content, que é onde se enquadra esse podcast da sua empresa. Então eu perguntei para o Perplexity, que é uma ferramenta de inteligência artificial, é como se fosse um Google, mas você faz perguntas e essa ferramenta te responde com base em dados da internet, né? Quase um chat GPT mesmo, só que é um pouco mais confiável. Eu perguntei o que é Branded Content e ela me respondeu o seguinte: o Branded Content é uma estratégia de marketing na qual as marcas criam conteúdo relevante e de qualidade para seu público-alvo. Ou seja, não é qualquer coisa, é um conteúdo relevante e de qualidade, visando estabelecer conexões emocionais. Pensa na Fernanda Montenegro lá falando no teatro. Meu Deus, que conexão emocional eu senti nesse momento, né? Com a trilha sonora super emocionante e tudo mais. Visando estabelecer conexões emocionais, engajamento. Então, com certeza, muita gente foi comentar lá nas redes do banco, elogiando, criticando, gerou engajamento essa campanha. Confiança,
em vez de simplesmente promover produtos ou serviços diretamente. Isso que eu acabei de te falar, você não vai ficar vendendo a sua empresa porque ninguém quer saber disso. Esse tipo de conteúdo é flexível, adaptável, pode ser desenvolvido em diversos formatos, como artigos, vídeos, podcasts, que é o que a gente está falando aqui agora, entre outros, com o objetivo de atrair a atenção do público. Então, seu público vai parar o que ele está fazendo para prestar atenção no seu conteúdo de forma orgânica e envolvente. Ou seja, isso não vai invadir o seu público. Para ouvir um podcast, a pessoa tem que ir atrás. Para ouvir um podcast, a pessoa tem que abrir a plataforma lá de streaming e procurar pelo podcast da sua empresa. Então, não é algo que vai chegar de forma invasiva. E aí, eu complementaria aqui nesse conceito de branded content que esse conteúdo ele vai criar uma reputação para sua marca de uma forma muito diferente do que se você simplesmente vendesse os seus serviços. Então, o impacto positivo disso é algo que muitas vezes não é palpável, mas é algo que vai mexer ali no inconsciente da pessoa, na relação que ela faz quando ela pensa na sua marca. Dito isso, vamos a alguns exemplos práticos. Eu vou começar com o Itaú, já que eu comecei falando de Itaú, e o Itaú tem podcasts incríveis. Então, por exemplo, um dos meus podcasts preferidos do Itaú se chama Escritores Leitores. Ele não existe mais, foi feito em temporadas, mas era um podcast em que eles ouviam os escritores sobre as suas leituras de impacto. Então, por exemplo, nesse podcast eu descobri que uma das minhas escritoras preferidas, Carola Saavedra, tinha Dom Quixote como a sua obra da vida. E ela começou a falar de Dom Quixote, da relação emocional dela com Dom Quixote. E pra mim esse é um produto fantástico e que é ao mesmo tempo um produto simples, né? Você tem ali um apresentador que mal aparece, tem uma edição primorosa e tem principalmente um bom roteiro e os escritores tendo a liberdade ali para falar e contar as suas histórias. Em termos de construção de podcast, não é algo tão complicado assim, embora, obviamente, tenha que ter um profissionalismo envolvido. A gente vai falar disso daqui a pouco. Falando ainda do Itaú, eles têm um outro podcast, que é um podcast que conta histórias para crianças. Esse é um nicho que faz muito sucesso. Eu sei que existe um déficit enorme quando a gente fala desse tipo de conteúdo. Os pais e as mães ficam procurando aí, muitas vezes não acham. E o Itaú tem um podcast voltado para isso. O nome dele é Leia com uma Criança. Então, é um puta conteúdo que não tem nada a ver com banco, né? Vamos combinar. Isso tem nada a ver com banco. E o banco está te dando ali, entre aspas, obviamente, mas ele está te dando ali um conteúdo de valor. Vamos dar outros exemplos agora, falar de outras empresas. Um outro podcast que eu acho muito legal é o da Huggies, aquela marca de fralda de bebê. O nome dele é Mais Abraços. É um podcast que não fala de fraldas, mas fala de diversos assuntos relacionados a esse universo de filhos, de filhas, de infância, de família. Coisas que são comuns a todos nós e que acabam nos atraindo por N motivos. É um conteúdo muito interessante, com convidados interessantes e que é um ótimo exemplo de branded content, algo que você pode fazer no seu podcast. Então, se você tem uma empresa de fralda, você não vai falar sobre fralda. Você vai falar sobre crianças, todos esses assuntos correlatos aí que eu falei, de uma forma que seja atraente para as pessoas, que as pessoas de fato queiram ouvir, com convidados interessantes, com o mínimo investimento que não seja de dinheiro, mas que seja de tempo, né, de execução, de fazer algo primoroso ali, de fato, para o seu público. Outro exemplo, podcast do Tinder Brasil. O nome dele é Mete o Papo. Foi um podcast feito em temporadas, mas era um podcast super descontraído. Eles botaram uma atriz lá para apresentar. Foi o podcast, inclusive, que revelou, gente, Chico Moedas, o ex de Luísa Sonza, que acabou traindo a Luísa. Ela chorou na Ana Maria Braga, enfim, não vou entrar em detalhes. Mas foi um podcast também que fez muito sucesso. Tinha milhões de views no YouTube. E sem falar no trocadilho, né? Match, de dar match, ter ali uma conexão. O papo, e aí que, passando por português, parece que é mete o papo. E, na verdade, é mete o papo. Então, um outro exemplo muito bom de branded content. E para finalizar essa questão dos exemplos, vou dar um exemplo aqui de uma amiga, né? Uma amiga que produz e que executa todo esse podcast, que eu acho fantástico, que é o podcast da livraria Megafauna, uma livraria em São Paulo. E nesse podcast, que se chama Livros no Centro, pessoas contam suas histórias com livros. É muito interessante, é muito bem feito. E é um outro exemplo também de podcast que não vai falar da livraria. A livraria não está falando, olha aqui meu catálogo, olha aqui meu preço. Não, ela está te contando histórias de pessoas com os livros. Então, por exemplo, já aconteceu de eu ouvir um episódio desse podcast Livros no Centro e querer comprar o livro que a pessoa conta ali a história. A história da pessoa, às vezes, é tão interessante, até mais interessante que o livro, que eu vou até a Megafauna, obviamente, porque eu gostei do podcast, ela está me oferecendo um bom conteúdo, e eu vou lá comprar esse livro que aparece no podcast. Isso, acho que deu para entender, você não vai falar da sua empresa, não vai falar do seu serviço, você vai falar de coisas correlacionadas e coisas que interessam as pessoas, coisas interessantes. Vamos passar agora para alguns aspectos técnicos importantes, não só técnicos, mas práticos mesmo, importantes que você não pode se esquecer na hora de fazer o podcast da sua empresa.
Em primeiro lugar, se é um podcast de empresa, ele tem que ser minimamente profissional. Então não é como um podcast que você vai fazer ali por um trabalho de faculdade ou que você vai fazer por hobby ali com seus amigos, que não vai ter nenhuma cara profissional, que vai ser super amador. Não, nesse caso a gente está falando de empresa. Então, o profissionalismo do seu podcast vai ser um reflexo do profissionalismo da sua empresa. Ou não, né? Se for muito ruim, pouco profissional, ele pode gerar uma imagem contrária àquela que você deseja, ou seja, uma imagem negativa. Esse é o primeiro ponto. E qual é a parte boa disso? A parte boa é que para ter um podcast profissional hoje em dia não é tão difícil. Por exemplo, uma boa qualidade de áudio você consegue gastando pouco. Esse microfone aqui, né? Fiz um vídeo de review recentemente para vocês, paguei menos de R$ 400 e o som dele é muito bom. Daí você assina lá um programa de trilha sonora, coloca uma trilha sonora, uma vinheta, assina lá um Canva ou pede para alguém fazer uma logo para você e com pouquíssimo dinheiro você vai conseguir ter uma boa qualidade, mas óbvio que isso também depende da sua capacidade ou da capacidade profissional das pessoas envolvidas. O que eu tô querendo dizer é que não é um bicho de 7 cabeças, não é para fazer um negócio, nossa, vou alugar o estúdio mais caro da cidade, não sei o quê, não. Você só não vai fazer um negócio de qualquer jeito, né? Tem que ser minimamente profissional. Segundo ponto, você não precisa fazer um podcast que vai durar para sempre, né? Porque isso eu sei que prende a gente, isso tem um investimento muito grande de dinheiro, de tempo. Então, o que eu recomendaria é foca em uma série. Pensa numa série de 4, 5 episódios, define os temas direitinho, porque como eu disse, tem que ser algo minimamente pensado, define esses temas estrategicamente e foca numa série. Deu super certo? Beleza, vamos fazer uma segunda temporada. Não deu o resultado que eu esperava? Peraí, deixa eu ver o que eu posso melhorar aqui, por que não teve o resultado que eu esperava. Então eu acho que a série é uma excelente estratégia pra gente não ter esse compromisso ad eterno com o podcast, porque às vezes você quer começar um podcast, você fala, putz, mas daqui, sei lá, 6 meses... talvez eu não consiga levar isso adiante, de fato. Então, por exemplo, se você vai fazer um pacote de 5 episódios e você não entende muito ou não tem tempo para se dedicar à edição de áudio, você pode contratar uma pessoa para editar. Fecha um pacote. Quanto você cobra ali para editar 5 episódios para mim? Entende? Alguém para fazer o roteiro, se você quiser investir em roteiro. Então, dá para você ter noção do orçamento e até pensar, assim, no que você deseja, no que, de fato, é a sua meta. Quantos ouvintes você quer ter, que tipo de impacto você quer que esse podcast gere. E por fim, mas não menos importante, esse podcast tem que ser muito bem divulgado. Se não tiver divulgação, você não vai cumprir o seu objetivo, você não vai fazer com que as pessoas vejam, ouçam, por mais que seu conteúdo seja maravilhoso, ele tem que chegar até as pessoas, né? E aqui eu não tô falando dessa coisa de invadir as pessoas, de fazer uma propaganda invasiva, não. Mas nós temos ferramentas super poderosas hoje nas próprias redes sociais, então eu sempre falo sobre isso aqui. Tem um vídeo que eu falo sobre como fazer cortes da maneira correta. Então, se você faz um podcast de vídeo, por exemplo, para sua empresa, isso pode se desdobrar em 1 milhão de vídeos, 1 milhão de Reels, 1 milhão de YouTube Shorts. Então, você precisa aproveitar esses recursos das plataformas para fazer com que esse podcast chegue a mais pessoas. E aí, nesse ponto, falando de empresas, se você tem uma verba para isso, também aconselho você a investir em AdSense. Você pagar para ter mais alcance, né? Porque você já vai ter todo o investimento ali do podcast, então muitas vezes esse investimento na publicidade vai ser bem menor e é algo que pode te dar o retorno que você deseja. Tentei ser sucinta e ao mesmo tempo falar de tudo que é importante, mas se você tem alguma dúvida sobre podcasts para empresas, deixa aqui nos comentários ou me manda um e-mail, enfim, fique à vontade para entrar em contato comigo. Muito obrigada pela sua audiência, um beijo e até o próximo vídeo.